Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. A partir de hoje, a gente vai começar a entrar finalmente na atenção farmacêutica. Então, deixa eu colocar o material aqui para vocês. Então, hoje a gente vai abordar um pouco do histórico da atenção farmacêutica e algumas considerações mais gerais assim. Então, a gente tem que lembrar, né? Pensando lá no passado, bem longínquo, né? A nossa profissão sempre foi uma profissão que, né, a todo instante estava se mudando, se transformando, tudo mais, então se adaptando a novas realidades. Então, surgimento de novos medicamentos, novas formas de fabricação, novos processos, novas formas farmacêuticas, a cada instante estão surgindo. Claro que antigamente a coisa funcionava, né, as mudanças ocorriam de uma forma assim extremamente lenta, mas com o passar do tempo as coisas foram também se acelerando. Hoje as coisas elas se mudam, né? Elas se transformam em períodos de tempo muito curtos. E nós como farmacêuticos temos que nos adaptar a isso que constantemente está vindo para a gente de novidades e a gente tem então que se adaptar dentro desses processos todos para que a gente possa continuar trabalhando normalmente. Então a gente veio lá de um passado distante, né? Então aqui um exemplo de uma botica, né? Se a gente for pensar, nem é tão distante assim, tem coisas muito mais antigas, mas imaginem se atrás de um balcão desses, atendendo os pacientes da época. Os medicamentos não eram industrializados, então a gente tinha aqui nesses armários, nessas prateleiras, matérias-primas, substâncias que eram utilizadas para produzir o medicamento. Então, o medicamento era sempre produzido a partir de uma necessidade, né? E a gente passou para um estágio diferente que é esse estágio que a gente vê hoje, onde o farmacêutico praticamente deixa de ser um profissional da saúde e passa a ser um mero vendedor. Então a gente pulou, né, claro que não foi um pulo momentâneo, instantâneo, mas foi um pulo que fez com que descaracterizasse um pouco a nossa profissão. Então, a gente está dentro, principalmente aqui no nosso país, a gente está dentro dessa realidade aqui, né? Essa realidade da farmácia como um comércio, simplesmente, e nós, farmacêuticos, como simples vendedores. E a gente não estuda para isso, né? A gente estuda para a gente pega, né, capta muita informação e absorve muita informação para ser algo além do que um mero vendedor de medicamentos. Então, hoje a gente vê uma insatisfação muito grande de vários profissionais em relação a isso, né, que acabam se tornando meio que profissionais vendedores de medicamento, talvez um pouco melhor pagos do que os balconistas de farmácia, às vezes não, né, conforme até o valor de comissão e tudo mais de cada local, mas muitas vezes as pessoas acabam se frustrando, né, vendo que tudo aquilo que foi estudado, de repente, poderia ser melhor utilizado e não está sendo utilizado porque o farmacêutico acaba ficando ali na farmácia como um mero vendedor. E lá na década de 60, os farmacêuticos americanos já percebiam isso, eles já achavam que o farmacêutico tinha perdido a sua característica maior, e principalmente nos Estados Unidos, né, onde esse modelo que a gente tem aqui é muito presente, o farmacêutico tinha se afastado da verdadeira causa da sua profissão.
Então, isso tudo lá na década de 60 fez com que estudantes e professores da Universidade de São Francisco começassem a analisar isso, refletir sobre isso, sobre o próprio futuro da profissão, e eles começaram, então, a tentar algumas mudanças, e essas mudanças acabaram, né, sendo chamadas de farmácia clínica. E essa atividade, ela tinha, então, como objetivo principal a aproximação do farmacêutico ao paciente e à equipe de saúde, possibilitando o desenvolvimento de habilidades relacionadas à farmacoterapia, ou seja, o farmacêutico sempre não, mas por muito tempo foi considerado muito distante do paciente, né? Então, principalmente na área hospitalar. Toda essa insatisfação estava muito ligada com a área hospitalar, que naquela época o farmacêutico tinha sido simplesmente deixado de lado. E ele passou a ser um profissional que trabalhava dentro da farmácia hospitalar, que não tinha contato nenhum com profissional nenhum da saúde, que estava lá só realmente para entregar medicamentos. E então, voltando um pouquinho a essa história para ficar um pouco mais clara, né? Esses estudantes perceberam que essa tendência poderia se estender para as farmácias de dispensação e para outras áreas. Então, por isso, eles começaram a se movimentar e criaram esse movimento da farmácia clínica. Então, o objetivo era, né, de colocar o farmacêutico de volta em contato com os outros profissionais da saúde, principalmente dentro da área hospitalar, né? Então, deixar de ser um ser isolado lá dentro da farmácia e ele começar a participar de todo o processo. Coisas que a gente vê muito hoje na farmácia hospitalar, né? Então, ele faz parte da equipe e ele tem a sua função e ele tem o seu valor ali dentro da equipe. Também aproximar o farmacêutico do paciente, do hospital mesmo, né? Então, participar das visitas e tudo mais, para que ele pudesse desenvolver as suas habilidades, né? E utilizar as suas habilidades relacionadas à farmacoterapia, à forma de utilização dos medicamentos. Isso lá na década de 60. Então, lá na década de 70, alguns autores começaram a tentar redefinir esse papel do farmacêutico em relação ao paciente. Então, porque eles começaram a perceber que esse movimento da farmácia clínica começou a surtir resultados nos Estados Unidos, porém, essa farmácia clínica que foi criada, foi desenvolvida, ela ficou muito restrita ao meio hospitalar, ao ambiente hospitalar, e não estava sendo aplicada em outras áreas. Então, alguns autores começaram a tentar verificar se isso poderia acontecer também, né, e tentar digamos assim, inserir o farmacêutico em outras áreas de atuação, também como farmacêutico responsável pela farmacoterapia, então mais próximo ao paciente, né? Então, ocorreu digamos assim, um novo movimento na década de 70. Então, mais ou menos aí uma faixa de 10 anos, conseguiram implantar e fazer a coisa acontecer dentro dos hospitais, e lá na década de 70 começaram a imaginar isso de uma forma mais abrangente para outras áreas de atuação, não só a farmácia hospitalar. Em 1975, um autor chamado Michael, ou Michael, não sei como é que fala, e seus colaboradores começaram a construir inconscientemente um conceito da atenção farmacêutica que viria mais tarde. Então, eles, dentro do artigo que eles escreveram, eles falaram que o farmacêutico deveria prestar
a atenção que um dado paciente requer e receber com garantias de uso seguro e racional dos medicamentos. Ou seja, sem querer, não sem querer, mas sem saber, eles acabaram por definir a atenção farmacêutica. Então, o farmacêutico deveria prestar a atenção que um dado paciente requer e recebe com garantias do uso seguro e racional dos medicamentos. Ou seja, é a função do farmacêutico na atenção farmacêutica. Então, dar a devida atenção, né, ao paciente em relação à utilização dos medicamentos para que ele tenha, então, garantias de utilizar de forma correta, segura e racional os medicamentos. Em 1987, então vejam que a gente já está chegando no final da década de 80, então a coisa é recente ainda. Um autor chamado Hepler, que ficou bastante conhecido a partir desse momento, ele ampliou a abrangência dos conceitos publicados anteriormente, definindo que, durante o processo de atendimento farmacêutico, então ele já fala dessa questão do contato mais próximo do farmacêutico com o paciente. Então, durante esse processo de atendimento farmacêutico, deveria haver uma relação conveniente entre o profissional e o paciente, sendo o primeiro, o farmacêutico, responsável pelo controle no uso dos medicamentos por meio de seus conhecimentos e habilidades. Ou seja, ele define, né, o papel de cada um. O farmacêutico, então, como utilizador dos seus conhecimentos para um controle do uso dos medicamentos, de alguma forma controlar o uso dos medicamentos do paciente, e o paciente ficaria com o papel, então, de seguir essas recomendações, seguir essas ordenações feitas pelo profissional. Em 1990, o Hepler novamente e Strand utilizam pela primeira vez na literatura o termo pharmaceutical care, que foi traduzido para o português como atenção farmacêutica. Esse nome não é um nome muito, digamos, feliz, né? Essa tradução não é muito feliz, porque farmacêutico care, ele está mais para cuidar do farmacêutico do que atenção farmacêutica. Em alguns países a gente viu esse farmacêutico care ser traduzido como assistência farmacêutica, mas como a gente já tinha a definição e a utilização de assistência farmacêutica para aquilo mais abrangente que a gente viu até as últimas aulas, acabaram colocando como atenção farmacêutica. Se tivessem colocado, talvez, cuidados farmacêuticos, não sei, talvez ficasse um pouco menos complicado, porque muita gente até hoje confunde assistência farmacêutica com atenção farmacêutica por causa do nome, principalmente. Não sei se vocês, em algum momento, vocês fizeram esse tipo de confusão, mas isso é uma confusão bastante comum que a gente tem até hoje. Então, voltando, né, a esse termo que foi utilizado ali de pharmaceutical care, eles sugerem que a atenção farmacêutica, então, é a provisão responsável do tratamento farmacológico com o objetivo de alcançar resultados satisfatórios na saúde, melhorando a qualidade de vida do paciente. Então, basicamente, o que é essa atenção farmacêutica? Então, é a utilização, né, do conhecimento do farmacêutico para alcançar resultados satisfatórios nos tratamentos, né, trazendo melhorias para a qualidade de vida do paciente. Basicamente é isso. Então, em 1994, teve uma reunião da Organização Mundial de Saúde em Tóquio, onde fica definido, né, o papel-chave do farmacêutico nesse processo. Então, fica definido assim: estender o caráter de beneficiário da atenção farmacêutica ao público,
em seu conjunto e reconhecer, desse modo, o farmacêutico como dispensador da atenção sanitária que pode participar ativamente na prevenção das doenças e da promoção da saúde, junto com outros membros da equipe sanitária. Então, a própria Organização Mundial de Saúde acaba por, nessa definição do papel do farmacêutico, acaba por aceitar aquilo que, né, anteriormente já tinha sido falado pelo Heffner. Eles só complementaram um pouco aquela definição, acabando nessa descrição do papel do farmacêutico, mas basicamente naquilo, o farmacêutico se utilizando do seu conhecimento, do seu potencial, né, para intervir quando necessário num processo farmacológico, num tratamento farmacológico, para obter como objetivo final, ter como resultado, né, então, uma melhoria na saúde da pessoa e melhoria da sua qualidade de vida. Mais ou menos na mesma época, surgiu na Espanha o termo chamado de atenção farmacêutica, que está baseado na atenção farmacêutica que a gente conhece e que desenvolve um modelo, né? Então, uma forma de se fazer todo esse processo. Então, criaram um modelo para ser seguido, e esse modelo foi aperfeiçoado lá, e basicamente esse modelo que foi criado é bastante utilizado até hoje. É um dos modelos que é utilizado até hoje. Foi criado por um grupo da Universidade de Granada, na Espanha, e depois esse pessoal da Universidade de Granada acabou por levar isso também para Portugal. Um dos professores da Universidade de Granada, inclusive, está até hoje como professor convidado na Universidade de Lisboa, no curso de farmácia, e eles estão desenvolvendo cada vez mais e estão aperfeiçoando cada vez mais esse modelo. Então, foram realizados vários consensos, vários encontros, né, para definir os conceitos, os modelos de acompanhamento, e também eles acabaram classificando os problemas que são recorrentes como problemas relacionados a medicamentos, que são muito conhecidos como PRMs. A gente vai abordar isso com uma profundidade maior nas próximas aulas. Em 2002, então passando de 94 para 2002, esse termo foi finalmente se tornou oficial aqui no país, né? Então, resolveram por bem se utilizar a tradução de atenção farmacêutica para atenção farmacêutica, e então, finalmente, fazer com que ela fosse oficializada aqui no país e passasse a ser adotada. Isso em 2002. Então, com a ajuda de Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, etc. Então, foi um consenso também, uma reunião de vários órgãos diferentes, né, que debateram e chegaram à conclusão de como deveria ser a adoção do processo aqui no país. Então, nesse encontro, definiu-se o conceito brasileiro de atenção farmacêutica. Então, vejam como ele acaba sendo adaptado à nossa realidade. Então, ficou definido assim, o modelo de prática farmacêutica, então, uma atividade, né, do profissional farmacêutico, desenvolvida no contexto da assistência farmacêutica. Então, vejam só, ele já foi encaixado, lembram que eu falei que a atenção farmacêutica estava encaixada dentro do ciclo da assistência farmacêutica? Então, desde o começo, ele já foi encaixado lá. Então, como sendo
um ponto, né, um processo dentro de todo aquele ciclo que a gente viu nas aulas anteriores. Compreende atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e corresponsabilidades na prevenção de doenças, ou seja, farmacêutico fazendo a sua parte como profissional na prevenção de doenças, na promoção e recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde. Então, aqui é bom que vocês entendam que quando a atenção farmacêutica foi definida nesse consenso, ela foi definida pensando-se no serviço público. Então, ela foi encaixada dentro da assistência farmacêutica, como sendo parte da assistência farmacêutica, e daí vocês vão ver falando aqui integrada à equipe de saúde. Quando a gente está lá na farmácia de dispensação, nem sempre a equipe de saúde está ali disponível, né? Mas muitas vezes, dentro da área, então, do setor público ou dentro da área hospitalar, o farmacêutico está dentro de uma equipe de saúde. Não que, agora voltando a falar dessa questão do farmacêutico lá na dispensação, não que o farmacêutico faça o trabalho todo sozinho e não tenha necessidade de buscar informações, buscar apoio de médicos, de fisioterapeutas, de nutricionistas e assim por diante. Precisa. Ele continua fazendo parte de uma equipe de saúde, só que uma equipe um pouco mais distante. Que mais? A interação direta do farmacêutico com o usuário. Então, o farmacêutico deixa, nesse momento, de ser um simples entregador de medicamento, ele passa a ser um profissional que interage com o usuário, né? Visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis. Ou seja, ele consegue, né, com o seu conhecimento, né, atuar em cima do processo medicamentoso, né, do tratamento, né, racionalizando esse tratamento para que se tenha resultados que são definidos, né? Então quando a pessoa está fazendo um tratamento, tem um objetivo final. E às vezes não se chega a esse objetivo final. Com o farmacêutico fazendo intervenções dentro do processo, do tratamento, muitas vezes ele consegue alterar isso de forma que o objetivo seja alcançado. E possa ser medido também. Voltados, obviamente, para a melhoria da qualidade de vida, sempre pensando nos melhores resultados, né? E, obviamente, melhorando a qualidade de vida do usuário. Essa interação também deve envolver as concepções dos seus sujeitos, respeitadas as suas especificidades biopsicossociais, sob a ótica da integralidade das ações de saúde. Resumindo aqui, o farmacêutico ele pode fazer todo esse processo, mas, obviamente, o outro lado, que é o lado do paciente, também tem que ser respeitado, né, o seu conhecimento, as suas crenças, né, os seus medos e tudo mais. Então, nada pode ser imposto, tudo tem que ser feito de forma que ambos os lados estejam de acordo. Nesse mesmo encontro foram definidos os chamados macrocomponentes da prática profissional para o exercício da atenção farmacêutica, que são os que a gente vai ver agora em seguida. Então, quando se fala na atenção farmacêutica, a gente está fazendo, então, um processo de educação em saúde, promovendo o uso racional de medicamentos. A gente pode fazer uma orientação farmacêutica. Então, todos esses itens aqui são práticas que estão dentro do que a gente chama de atenção farmacêutica, tá? Então, não é só o acompanhamento em si, não é só eu pegar os medicamentos que a pessoa utiliza e avaliar aquilo e ver o que pode ser melhorado. Mas as minhas práticas em saúde, né, a promoção do uso racional de medicamento está dentro da atenção farmacêutica. A orientação farmacêutica está dentro da atenção farmacêutica. O que é orientação farmacêutica? É você
muitas vezes responder aquelas perguntas que o paciente vem atrás de você para tirar as dúvidas. É mais do que isso, mas a gente vai ver isso mais à frente também. A dispensação dos medicamentos, que é, então, a entrega do medicamento com orientação, né, que é o item anterior. O atendimento farmacêutico, o acompanhamento farmacoterapêutico e o registro sistemático das atividades. Então, para que a atenção farmacêutica seja considerada, na realidade, né, como atenção farmacêutica mesmo, ela tem que englobar todas essas características e, principalmente, a questão de registro das atividades. Então, tudo tem que ser registrado. Nada pode ser feito sem você registrar, sem você anotar, sem você ter tudo documentado. É uma das características essenciais da atenção farmacêutica, o registro das atividades. Mas voltando, né, lá falando oh meu Deus, da definição que se obteve no consenso, né, brasileiro, né, a definição que mais se utiliza até hoje mesmo e que mais se aceita mesmo é a do Hepler e Strand de 1990. Atenção farmacêutica é apresentada como uma parte da prática farmacêutica que permite a interação do farmacêutico com o paciente, objetivando o atendimento de suas necessidades relacionadas aos medicamentos. Porque a atenção farmacêutica ela vai se dar com mais frequência dentro da dispensação, fora, então, daquele ambiente de saúde pública, fora do ambiente hospitalar. Então, essa definição ela fica mais próxima da realidade. Não que não vá acontecer, que não possa acontecer, vai acontecer dentro do ambiente hospitalar, só que aí vai ter toda a questão da interação com os outros profissionais e outras coisas mais. Mesma coisa na saúde pública. Vai ter interação com os outros profissionais e outras coisas mais. Quando a gente fala da atenção farmacêutica dentro da dispensação, acaba por se encaixar mais essa definição, que ela é mais simplificada. Uma coisa que é importante que vocês entendam é a diferença de atenção farmacêutica e farmácia clínica. Se a gente tivesse em aula presencial, eu ia perguntar para vocês qual seria essa diferença. Porque muitas vezes as pessoas falam atenção farmacêutica, muitas vezes as pessoas falam farmácia clínica como sendo basicamente a mesma coisa, mas tem umas certas diferenças. Tá, então, os autores escrevem a atenção farmacêutica como uma prática, ou seja, uma ferramenta que facilita a interação do farmacêutico com o usuário do sistema de saúde, né? Inclusive farmácias que são fazem parte do sistema de saúde, facilitando um melhor acompanhamento do paciente, controlando a farmacoterapia, prevenindo, identificando, solucionando problemas que possam surgir durante esse processo. Tá? Então, basicamente o processo que está ligado com essa interação com o paciente. Já quando a gente pega a definição de farmácia clínica, ela diz que é uma especialidade da área da saúde que descreve a atividade e o serviço do farmacêutico clínico para desenvolver e promover o uso racional e apropriado dos medicamentos e seus derivados. Então, na verdade, quando a gente fala de atenção farmacêutica, a gente está falando daquela prática, né? Aquela aplicação prática frente ao paciente. Quando a gente está falando de farmácia clínica, a gente está falando de outras funções que vão além da atenção farmacêutica. Então, quando a gente fala de farmácia clínica, a gente está falando da atenção farmacêutica mais assistência farmacêutica. Então, por exemplo, dentro do serviço público, o farmacêutico
ele atua como farmacêutico clínico porque ele tem as atividades clínicas e tem as outras atividades não clínicas, que são aquelas que fazem parte do ciclo da assistência farmacêutica. Então, quando a gente fala do farmacêutico clínico, a gente está falando do farmacêutico que, né, envolve o ciclo todo, faz todas aquelas atividades. Então, ele pratica, ele realiza todas aquelas atividades da assistência farmacêutica. Então, o farmacêutico clínico é um farmacêutico que tem todas essas funções. O farmacêutico que faz atenção farmacêutica é o farmacêutico que trabalha com essa relação direta com o usuário. Então, a atenção farmacêutica é um dos pontos dentro da farmácia clínica, tá certo? Porque a farmácia clínica envolve toda a assistência farmacêutica, todo o ciclo. Não sei se ficou claro. Se não ficou claro, vocês me perguntam ou no fórum, ou me mandam mensagem para tirar essa dúvida. Então, a gente tem dois modelos de atenção farmacêutica hoje que são mais utilizados, que é o método Dader, que é aquele espanhol que a gente viu anteriormente, e tem um método americano também, que é chamado de modelo de Minnesota. Eles têm algumas poucas diferenças, né? Mas, vamos dizer assim, essas diferenças elas são mais no formato, mas as informações que são necessárias, de uma forma geral, são semelhantes entre os dois. Então, o método Dader e o modelo de Minnesota, eles falam dos problemas relacionados ao medicamento ou, como não fala no modelo de Minnesota, os problemas farmacoterapêuticos. Então, são os problemas que estão relacionados à terapia e ao medicamento, né? Eu deixei aqui só para vocês darem uma olhada, que existem, então, alguns problemas que são listados. Então, o paciente não usa o medicamento que necessita, usa o medicamento que não necessita, usa o medicamento que não foi bem prescrito, usa uma dose inferior, ou tempo insuficiente, ele tem problemas que são relativos ao seu próprio organismo, ou o paciente apresenta uma reação adversa. Esses são os problemas que a gente busca no método Dader. Se a gente for olhar no modelo de Minnesota, eles são praticamente a mesma coisa, eles só são descritos de uma forma um pouquinho diferente. Necessita de tratamento farmacológico adicional, então seria estar usando medicamento de forma mal prescrita, tratamento farmacológico desnecessário, é o medicamento que não necessita, medicamento inadequado, também medicamento mal prescrito, dose errada, inferior ou superior, reação adversa ao medicamento e adesão, aderência inapropriada ao tratamento farmacológico. Ou seja, de uma forma geral, o que abrange os problemas que são buscados no modelo de Minnesota, eles são também buscados no método Dader. Só existe uma forma diferente de se separar isso, e existe uma forma diferente, então, de classificar esses problemas. Adotando uma nova filosofia de vida. Por que adotando uma nova filosofia de vida? Porque, na verdade, a atenção farmacêutica não é simplesmente uma forma de trabalho, não é algo que é inerente à profissão. É você mudar um pouco a sua forma de pensar, a sua forma de agir, ou seja, você adotar uma filosofia diferente de prática farmacêutica. Então, você mudar completamente aquele seu trabalho, né, diário, que você já tem como rotina, né, para se adequar a essa nova filosofia. Em vez de trabalhar como um vendedor de medicamentos, você vai trabalhar como um farmacêutico que vai se relacionar com o paciente. Então, você muda o seu foco de você ter a relação entre você e o medicamento e passa a ter a relação entre você e o
paciente ou usuário, né? Então, na verdade, basicamente você deixa de ter o seu foco e se preocupar com o medicamento e você passa a ter o seu foco e se preocupar com o paciente. Então, né, a gente pode dizer que lá no final do dia, né, se você prestar esse serviço de atenção farmacêutica, lá no final do dia, você pode medir seu sucesso pelo número de pessoas que você ajudou e não pelo número de prescrições que você aviou, não pelo número de prescrições que você foi lá e fez a dispensação. Então, a gente pode dizer que cuidado farmacêutico é uma filosofia, não são formulários e não são instalações. Você utiliza o seu conhecimento e você canaliza o seu conhecimento para o paciente e não mais para o medicamento. Principais dificuldades para a promoção da atenção farmacêutica no Brasil. Primeiro, é deficiência na formação. Como é uma área ainda nova, vocês viram que em 1990, então é bastante recente aqui no país. O que a gente tem é, de um lado, a dificuldade de se implantar esse serviço, e de outro lado, a dificuldade em relação à formação dos farmacêuticos. Os farmacêuticos que estão sendo formados com uma noção de atenção farmacêutica, eles 2001, 2002 aproximadamente, que foi quando as primeiras turmas começaram a ter alguma noção de atenção farmacêutica. Antes disso, não existia. Então, farmacêuticos mais antigos desconhecem essa prática, desconhecem, que eu digo, na universidade, né? E os mais recentes, a partir de 2001, por aí, eles, então, são os primeiros que estão adquirindo esse conhecimento. Então é tudo muito novidade ainda, é tudo muito novo, são poucos os locais que já estão apresentando esse serviço, porque existe todo aquele medo da mudança, da alteração de rotina e tudo mais, né? A deficiência na formação ainda existe, por quê? Porque existe uma grade curricular obrigatória dentro das universidades, que vem lá de cima, que vem lá do MEC, que ainda não tem uma exigência muito grande em relação a essas disciplinas voltadas para atenção farmacêutica. Então, o que a gente vê hoje é atenção farmacêutica ser estudada sim na faculdade, mas num momento muito pequeno, um momento talvez um pouco recente dentro da grade. Depois o aluno vai, se ele tem a sorte de fazer um estágio numa farmácia onde esse serviço já esteja implementado, ele tem um conhecimento um pouco maior. Caso contrário, onde que ele vai adquirir mais conhecimento? Dentro de alguma especialização. Então, quem tem interesse de atuar dentro dessa área tem que se atualizar, especializar mesmo, porque o tempo disponível para disciplina, estágio é muito curto, não é suficiente para trazer todas as informações. Interesses econômicos também são impedimentos ou dificuldades, né? Porque existem vários fatores. Você precisa de um espaço, você precisa de alguns equipamentos, materiais e, principalmente, você, farmacêutico, precisa de tempo. E, infelizmente, quando a gente vê aí algumas redes, né, de farmácia, você, farmacêutico, tem que cumprir as suas metas, você tem que vender e você acaba não tendo tempo para outras coisas. Então, infelizmente, o dinheiro muitas vezes conta mais do que o resultado, né? Do que, infelizmente, muitos empregadores não percebem que a prestação desse serviço ela acaba trazendo uma fidelização do paciente, do usuário, e isso pode ser muito
vantajoso. O grande problema é que não é de imediato, né? Leva algum tempo para que você consiga estabelecer o seu trabalho, consiga mostrar e consiga fazer com que o seu trabalho dê lucro. E para algumas grandes redes, principalmente, o lucro tem que ser imediato, né? E tem todas essas funções burocráticas que afastam o farmacêutico do paciente. Então, você tem que trabalhar com registrar medicamento controlado, você tem que fazer um monte de coisas burocráticas que fazem com que você perca um pouco do seu tempo e não tenha tempo suficiente para poder se dedicar a isso. O farmacêutico, então, né, para tentar dirimir essas dificuldades, ele teria que gerenciar o seu tempo, diminuindo tarefas administrativas e aumentando as atividades voltadas realmente para a clínica. Como que ele pode fazer isso? Delegando alguns serviços para os seus colaboradores e para o seu diretor, para o seu chefe, né? Informatizar processos de rotina e estudar. O estudar é bastante importante, porque vai precisar de várias informações que muitas vezes elas se perdem no caminho. Você, dentro dos seus 4, 5 anos de faculdade, você acaba deixando elas de lado, achando que não vai usar e tudo mais. Então, estudar vai ser uma necessidade. Então, conhecimento precisa ser adquirido, então, conhecimento de patologias, de farmacoterapias, de terapias que não são medicamentos, né? Então, o farmacêutico ele precisa ter conhecimento desses tipos de terapia também, não só o relacionado com o medicamento. Conhecimento de análises clínicas, porque ele vai se utilizar de algumas informações, alguns parâmetros e tal. Comunicação vai precisar, né? Monitorização de pacientes, habilidade em avaliação física, informações sobre medicamentos e planejamento terapêutico. Então, ele tem que aumentar o seu grau de conhecimento, o seu leque de conhecimento e ter uma certa habilidade também em como fazer esse planejamento terapêutico e tudo mais. Então, precisa estudar um pouquinho mais. Constatações da importância da atenção farmacêutica para o sucesso do tratamento farmacológico. Existem constatações? Sim, existem resultados. Aumento na adesão ao tratamento passa de aí 61% para 96%. Então, conseguiu fazer com que o paciente aderisse ao tratamento, você já tem, então, melhora nos resultados, chegando a quase 100%. Melhora por consequência do quadro clínico do paciente. Muitas vezes, quando você está aí acompanhando um paciente crônico, né, você percebe, ele continua fazendo o seu tratamento e você percebe a melhora do quadro clínico. Redução do número de prescrições incorretas, então muitas vezes as prescrições chegam de forma incorreta e você, como farmacêutico, consegue avaliar e consegue melhorar, consegue ajustar, né? Só lembrando que erro de medicação só nos Estados Unidos tem um custo aí de 29 bilhões por ano. Fidelização do paciente. Tem estudos que mostram que na Holanda 95% dos pacientes são fiéis. Óbvio, né? Eles acreditam, eles passam a acreditar e confiar mais em você. E por consequência, o que a gente tem? Melhora na qualidade de vida do paciente e valorização do profissional. Tudo que a gente quer. Benefícios, baixando o custo, melhorando resultados, você vai trazer benefícios para o paciente e benefícios para a sociedade, né? Então, como trazer benefícios para a sociedade? Se você consegue acompanhar um caso de um paciente que está todo desregulado, tal, e você consegue fazer todos os ajustes e ele passa a ter uma vida equilibrada, ele vai diminuir as suas idas a hospitais, a médico, vai diminuir o número de exames, né, que às vezes são exames emergenciais e assim por diante. Então, tudo isso acaba reduzindo, né? E acaba reduzindo muitas vezes as filas nas unidades de saúde, as
filas nos hospitais e assim por diante. Então, são só benefícios que a gente tem. Aí eu pergunto para vocês, qual que é o melhor modelo de farmácia? A gente tem o modelo americano, que é um modelo de supermercado, onde as pessoas elas têm, então, à sua mão, né, diversos produtos, medicamentos isentos de prescrição, lembrando que eles podem sim trazer problemas quando mal utilizados, né? E que lá no cantinho tem uma área de prescrição. Esse é o modelo americano. Farmácias 24 horas, gigantescas, um monte de gôndola, um monte de produto e assim por diante. Ou modelo europeu, onde as farmácias não são espaços enormes, elas são mais voltadas ao paciente, então o número de produtos produtos que não são medicamentosos ou que não são produtos para a saúde é bem menor, então você vai encontrar sim cosméticos, mas você vai encontrar mais cosméticos dermocosméticos do que qualquer outra coisa. Você vai encontrar mais produtos para tratamentos do que simplesmente de higiene. Então você não encontra com muita facilidade nas farmácias europeias um shampoo normal. Você vai procurar isso mais num supermercado, numa loja de cosméticos e assim por diante. Na farmácia são mais medicamentosos ou dermocosméticos, alguma coisa assim do gênero. E sem falar, né, que aqui a gente está vendo diversos produtos diferentes. Aparentemente, isso aqui é uma farmácia inglesa, onde é feito o fracionamento do medicamento de acordo com a necessidade do paciente. Então, não é uma manipulação, mas sim um fracionamento. O paciente veio na receita que ele precisa lá de 21 comprimidos, então fracionado o medicamento e ele vai então levar para casa um frasquinho com 21 comprimidos. Não como aqui que existe o que a indústria impõe para a gente, né? Caixinha com 30, caixinha com 60, mesmo que você vá usar 1, 2, 3, você vai ter que levar os 30 ou 60. Dentro das farmácias europeias, a gente vai ver algumas atividades que são um pouco diferentes e são um pouco desconhecidas ainda para nós, mas tem atendimento nutricional, então existem nutricionistas, tem vacinas, coisa que a gente está vendo acontecer aqui agora, tem medicamentos veterinários, coisa que a gente não vê aqui, né? É totalmente separado. Tem toda a atenção farmacêutica e tem venda de equipamentos para a saúde. Então você pode, de repente, entrar dentro de uma farmácia e levar um susto, porque você vê uma cama hospitalar para vender ali na farmácia. Você vê uma cadeira de rodas, você vê uma bengala canadense, você vê produtos que geralmente a gente não encontra nas farmácias aqui no país, que a gente encontra em casas de material médico hospitalar. Então, você pode ter um certo choque quando você entra dentro de uma farmácia europeia. Eu, particularmente, eu acredito mais e eu acho muito mais interessante esse modelo europeu. Fica a pergunta para vocês, o que vocês acham mais interessante? Lá nos Estados Unidos não tem isso? Não tem atenção farmacêutica? Tem, mas não é tão desenvolvido quanto na Europa. Beleza? Gente, era isso por hoje. Qualquer coisa é só me chamar, mandar mensagem, que eu respondo vocês. Semana que vem a gente conversa mais. Até mais, gente.